Começamos agora o programa Arena do Futuro aqui na Novo Tempo. Como é bom poder te receber mais uma vez para juntos abrirmos a palavra do Senhor. Essa palavra que jamais volta vazia. Essa palavra que dá sentido para a nossa história e que está nos mostrando a direção pela qual eu e você devemos caminhar. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena porque discutimos a Bíblia e do futuro porque estudamos as profecias. No programa de hoje, vamos falar sobre o relacionamento de Deus com as cidades. É isso mesmo, as cidades parecem que têm personalidade, que têm comportamento, têm um caráter por trás. E Deus envia advertências, Deus envia mensagens específicas para cada habitante dessas cidades. Quer saber mais? Fica comigo porque o Arena do Futuro já começou. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro. E todas as vezes que nós estamos juntos aqui estudando a Palavra de Deus, eu sempre apresento para você um estudo complementar, porque o meu objetivo é que você não fique apenas com aquilo que eu apresento aqui no Arena do Futuro, mas que você continue se aprofundando na compreensão da Palavra de Deus. Essa palavra que é tão especial para todos nós. É por isso que eu tenho aqui nas minhas mãos a revista Esperança, A Cura do Pecado. São temas baseados na palavra do Senhor, onde você vai entender de maneira definitiva o que é que Jesus fez para que eu e você tivéssemos a cura deste mal chamado pecado que está instalado no nosso mundo. Olha, vou abrir aqui para você a revista, olha só, A Lei e o Pecado, é a lição número 4. Dá uma olhadinha aqui, essa é a revista que está inteiramente à sua disposição, porque aqui na Novo Tempo você sabe que você não tem que pagar nada, porque nós temos o apoio, o suporte dos Anjos da Esperança. E você está me perguntando agora, pastor, o que eu devo fazer para ter a revista A Cura do Pecado? Bom, você pode ligar para nós. O número é 12 21 27 31 21. Vou repetir, 12 21 27 31 21. Nossa equipe está esperando você, então você liga, conversa com os nossos atendentes e nós vamos te enviar esse material, tá bom? Uma outra forma de você ter acesso à revista A Cura do Pecado e outros materiais que nós temos à disposição é pelo nosso site. O site é o seguinte, ó, novotempo.com/escola bíblica. Esse site aqui é o que você vai chegar neste endereço, novotempo.com/escola bíblica. Você vai então encontrar Estude a Bíblia com a Novo Tempo e você vai ver que nós temos vários estudos bíblicos, porque a Novo Tempo está sempre apresentando novas revistas de esperança, novos materiais que vão te ajudar a estudar a Palavra de Deus. É um passo a passo para você se aprofundar e entender aquilo que Deus tem para a sua vida. Então aqui está a revista A Cura do Pecado, você escolhe e tem duas opções, baixar em PDF ou receber pelo correio. Digamos que você queira receber pelo correio, clica aqui, faz o seu cadastro e esse material vai chegar gratuitamente para você, tá bom? Eu tenho falado aqui nos últimos programas, Arena do Futuro, sobre a nossa atendente digital, a Esperança. Ela pode dar estudos bíblicos, ela pode responder dúvidas bíblicas, ela pode te mandar textos da Palavra de Deus todos os dias, ou seja, é alguém que está para te acompanhar na sua caminhada espiritual. A Esperança trabalha 7 dias por semana e 24 horas por dia. Eu abri aqui no WhatsApp o contato com a Esperança. Olha só, o número é o seguinte, eu vou te falar aí, ó. Anota, tá? 12 98200 0062, tá bom? Anota aí, ó, 12 98200 0062. Você vai chegar, então, na conversa com a Esperança. Eu escrevi aqui, ó, estudo bíblico. Aí ela fala assim, olá, eu me chamo Esperança, será um prazer ser sua instrutora bíblica e tal. O que você quer? Quer estudar Bíblia? Eu coloquei sim, quero estudar Bíblia.
Aí ela coloca assim, ó, perfeito, parabéns pela decisão, Deus seja louvado, minha equipe ficará muito feliz e você pode escolher um estudo bíblico. Eu vou escolher aqui, vamos ver um estudo bíblico aqui para eu escolher. Eu vou escolher o estudo Superando o Luto, que é o estudo número G, letra G, melhor dizendo. Então, coloquei G, envio a mensagem para a Esperança e ela então começa a processar e ela, a partir de então, me apresenta o estudo bíblico Superando o Luto. Esse é um curso com 4 lições e com certificado. Você aprenderá conceitos bíblicos importantes para lhe ajudar a superar o luto. Então, tá aí, ó. Responda A, B ou C. Fazer o curso, voltar para escolher outro curso ou não quero fazer esse curso. Então, vou colocar a letra A. Quero fazer esse curso. Envio a mensagem e então, a partir daqui, a Esperança começa o estudo bíblico. Legal, né? Está aí, à sua disposição também é gratuito para você aprender mais sobre a palavra de Deus. O telefone é 12 98200 0062. Você chega aqui para conversar com a Esperança. Dito isto, vamos agora para o nosso tema de hoje, que é Deus e as cidades. O que é que podemos aprender das mensagens que Deus envia para as cidades? Eu li recentemente uma história que envolveu uma cidade inteira. Essa cidade, ela estava aos pés de uma montanha chamada de Turtle Mountain, ou a Montanha da Tartaruga. Nesse dia, em 1903, em abril, 90 toneladas de pedra caíram de cima da montanha sobre a cidade. Um fato que chamou a atenção é que as pessoas não ouviram nenhum barulho, nenhum som vindo da montanha, senão elas foram surpreendidas quando aquela grande e pesada rocha caiu lá de cima, destruindo a vida de muitas pessoas. Quando eu penso nesta história que envolveu uma cidade, alguns interpretaram como se fosse algum juízo de Deus, alguma manifestação sobrenatural do Senhor contra a cidade. Eu lembro de um texto que está em Apocalipse, capítulo 16, versículo 19, que fala também de um momento onde haverá uma manifestação de Deus na cidade, nos momentos finais da história desse planeta. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos juntos à leitura? E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Olha só, nesta parte da profecia, lá em Apocalipse capítulo 16, onde estamos falando de eventos que estão antecedendo a destruição final desse mundo, eventos que estão apontando para a volta de Cristo Jesus, alguns elementos surgirão, entre eles, a grande cidade se dividiu em 3, e então Deus se lembrou desta grande Babilônia. Babilônia é uma cidade na Bíblia que representa um poder que se opõe a Deus e ao seu povo. A cidade de Babilônia representa a apostasia, representa aqueles que não estarão obedecendo ao Senhor nos momentos finais da história. Esta cidade de Babilônia, ela aparece em oposição a uma outra cidade na Bíblia, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a casa, é a morada dos santos, dos salvos, daqueles que estarão com Cristo Jesus por toda a eternidade. E por outro lado, a Babilônia é a cidade daqueles que vão se perder. É a cidade daqueles que hoje não ouvem a voz de Deus. Aqueles que não estão preocupados ou interessados com as mensagens que Deus envia. Decidir em qual cidade você vai morar é uma escolha que você pode fazer agora. Babilônia é uma cidade que vai ter fim. A Nova Jerusalém será uma cidade eterna. Babilônia, você vai morar por um tempo, mas depois a cidade será completamente destruída. A Nova Jerusalém jamais vai ser destruída, ainda que nos momentos finais
antes da destruição final dos ímpios, eles vão tentar tomar a Nova Jerusalém. Vão se arregimentar como um exército, mas fogo descerá do céu e vai consumir todos os ímpios, e a cidade será preservada para Deus e o seu povo. Quando eu penso nas grandes cidades, eu começo a pensar, o que será que Deus pensa de cada uma delas? Porque as cidades, elas têm personalidade. As cidades, elas têm características. Algumas cidades são hospitaleiras, outras são receptivas. Algumas cidades são religiosas, outras são cidades mais promíscuas. Ou seja, assim, uma forma de interpretar a cidade de maneira generalizada. E isso também acontece na Bíblia. O que Deus pensa, por exemplo, do Rio de Janeiro? O que Deus pensa da cidade de São Paulo? O que Deus pensa, por exemplo, de Campo Grande, de Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Amazonas? O que Deus pensa de Recife, de Maceió? O que Deus pensa de Brasília? Cada uma dessas cidades, Deus tem um pensamento específico. E eu creio que também Deus tem uma mensagem para cada uma dessas cidades. E interpretar como Deus encara cada uma dessas cidades é também entender que Deus fará o seu juízo, a justiça será feita. E muitas vezes, na Bíblia, nós encontramos esta relação de Deus com uma cidade inteira. Estas mensagens, elas vão nos mostrando que quando Deus age nas cidades, quando Deus fala com as cidades, Ele está, na realidade, preocupado com as pessoas que habitam naquela cidade. Deus, Ele tem uma mensagem individual para cada um, ainda que a cidade seja uma representação da coletividade. Como Deus tem mensagens para as cidades, eu me lembro de um momento quando Deus olhou para duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Deus viu que essas cidades eram muito pecadoras. Eram cidades iníquas, onde as pessoas viviam longe da vontade do Senhor. Viviam enfiadas no pecado. Mas antes de destruir a cidade, Deus resolve tirar Ló lá de dentro. E ele pede para Ló sair. Então, Ló, conversando com Deus, diz assim: eis aqui, perto, uma cidadezinha para o qual eu posso fugir. Ela é bem pequena. Permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. Então, Deus autoriza Ló para fugir a esta cidade, porque uma justiça seria aplicada às cidades de Sodoma e Gomorra. Mesma forma, antes desse juízo contra as cidades, nós vemos Abraão intercedendo. E ele diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor vai destruir as cidades, mas se existirem 50 justos, o Senhor pouparia a cidade? E Deus diz assim: sim, Abraão, por amor a essas 50 pessoas na cidade, eu pouparei a cidade. Há algumas ações de Deus que ainda não aconteceram nas cidades, não foram ainda executadas, pelo amor que o Senhor Deus tem por algumas pessoas que estão nestas cidades. Porque Deus poupa essas cidades pela fidelidade dos seus filhos e filhas que estão naquele lugar. Então, Abraão para e pensa assim: Senhor, 50 eu já entendi. E se for 45? Deus diz: Abraão, por 45 eu poupo a cidade. Então Abraão muda para 40, muda para 30, muda para 20. E então Abraão chega em 10. E Deus assim: sim, Abraão, por amor a 10 pessoas que forem fiéis nesta cidade, eu não destruirei a cidade. Então Abraão entende que Deus tem sua misericórdia, mas nem 10 pessoas foram encontradas, nem 10 pessoas seriam achadas, porque aquela cidade era uma cidade que estava completamente corrompida. As pessoas estavam distantes da vontade do Senhor. Abraão intercede pelas cidades, preocupado pelas cidades. Em Judas 1,7 encontramos então a manifestação da justiça de Deus na cidade.
onde vemos assim, igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Ou seja, Deus está falando como se a cidade tivesse personalidade, como se a cidade fosse uma pessoa, porque quem está dentro da cidade é parte do coletivo, ou seja, quem faz a cidade mostra o caráter que tem essa cidade. As pessoas, o coração, as escolhas, as inclinações acabam por determinar o perfil da cidade. E Sodoma e Gomorra foi um exemplo, foram cidades que se entregaram à imoralidade. Práticas contrárias à natureza foram colocadas dentro da cidade. E então, o que aconteceu foi a execução do juízo divino. Então, um Deus de amor pode punir uma cidade inteira? Deus executa o seu juízo e a sua justiça. Mas, não se esqueça, antes de Deus colocar a sua mão e intervir na história de maneira drástica, Ele sempre envia uma forma, um jeito das pessoas fiéis escaparem. Eu paro para pensar um pouco nas intervenções que Deus fez em algumas cidades na Bíblia. Lembra da cidade de Nínive? Essa era uma cidade terrível, uma cidade extremamente pecadora, uma cidade com promiscuidade sexual, com imoralidade, uma cidade que empalava os inimigos, matava crianças, matava mulheres, eles não tinham limites para nada. Mas um dia, Deus olhou para essa cidade e viu que ela não tinha saída, senão um arrependimento espiritual. De outra forma e de outra maneira, a cidade continuaria pervertida, entregue ao pecado e ao erro. E foi nesse contexto que Deus então escolhe um profeta e o manda para a cidade de Nínive. Veja o que está escrito em Jonas, capítulo 1, versículo 2, quando Deus diz ao profeta: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas foi chamado para pregar contra a cidade, para a cidade inteira, para as pessoas que lá viviam. E uma das coisas bonitas do livro de Jonas é que nesta cidade houve arrependimento. Embora o profeta não quisesse ir pregar em Nínive, porque ele conhecia da fama, ele conhecia dos erros, ele sabia das escolhas equivocadas, ele sabia de tudo. E ele não quis, mas Deus foi lá e o buscou quando ele estava num barco indo para Tarsis e o devolveu e disse assim: Jonas, eu mandei você pregar em Nínive, não é para ir para lá, é para vir para esse lado aqui. Então Deus o coloca lá, ele prega, a cidade se arrepende, todos os governantes se arrependem, a liderança da cidade se arrepende, e há então uma mudança da intenção de Deus, que iria destruir a cidade e não a destrói, porque as pessoas mudaram completamente os seus hábitos e as suas escolhas. Na Bíblia também encontramos Babilônia, uma cidade que representa a apostasia, uma cidade que representa a oposição de Deus e da sua palavra. Contra a Babilônia também é executado um juízo, mas o livro de Isaías não está falando da Babilônia espiritual dos últimos dias, está falando da Babilônia cidade, que reinou no mundo durante vários anos, na época de Daniel, na época do Antigo Testamento. Diz assim a Bíblia: Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as destruiu, nunca mais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. Os árabes não armarão ali as suas tendas, e os pastores não levarão para lá os seus rebanhos. Como Sodoma e Gomorra foram destruídas, a Babilônia terrestre também foi destruída. Houve uma justiça contra a cidade de Babilônia. Esses detalhes bíblicos, eles são enriquecedores. E é importante,
que você continue sempre se aprofundando para entender mais e mais da palavra de Deus. Lembre-se de ligar para nós no número 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21 e pedir a sua revista A Cura do Pecado. Essa revista é totalmente gratuita e está à sua disposição no nosso telefone, tá bom? Está aparecendo aqui na tela, é só você entrar em contato conosco. Nossa equipe está pronta para lhe atender e lhe enviar esse material, que é um material muito importante. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Voltando, então, ao juízo de Babilônia, Deus, então, decretou que esta cidade sofreria consequências. O mesmo acontece também com uma outra cidade, a cidade de Tiro, onde na Bíblia encontramos a seguinte informação. Venha comigo até Ezequiel, capítulo 26, versículo 4. Elas destruirão as muralhas de Tiro e derrubarão as suas torres, e eu varrerei o seu pó e farei dela uma rocha escalvada. Ou seja, Tiro seria destruída. Deus está olhando para a cidade, falando com a cidade, dizendo para a cidade o que vai acontecer com ela. Continua dizendo a Bíblia, agora no versículo número 12, também sobre a cidade de Tiro. Roubarão as suas riquezas e saquearão as suas mercadorias, derrubarão as suas muralhas e arrasarão as suas casas luxuosas, as suas pedras, a sua madeira e o seu pó eles lançarão no meio das águas. Ou seja, Tiro também seria completamente destruída. Outro texto complementa esta ideia. Farei de você uma rocha escalvada, diz o versículo 14 de Ezequiel 26. Você virá a ser apenas um lugar onde pescadores secam as suas redes. Você jamais será reconstruída, porque eu, o Senhor, falei, diz o Senhor Deus. Em outras palavras, mais uma cidade que não seria construída outra vez. Deus viu a iniquidade, a maldade, o pecado daqueles lugares, e a decisão divina foi, olha, nesses lugares não vamos ter mais cidades, porque estas cidades, esses lugares, levaram as pessoas para o abandono das minhas verdades, a apostasia, a rebelião. Então, não vai ter mais cidade nesse lugar. Isso quer dizer que o local onde nós estamos pode influenciar as nossas escolhas e decisões. Talvez você viva num bairro extremamente perigoso. Viva num bairro onde existe muito pecado, promiscuidade, uso de drogas, gente que se rebela contra Deus e a sua verdade. Eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem específica para esse bairro. Deus tem uma mensagem específica para esse local. Mas você pode ser o diferencial para cada localidade. Deus te colocou aí para ser luz do mundo, para ser sal da terra, para ser o diferente. Ora, a grande tragédia é quando as pessoas elas se permitem ser contaminadas ou contagiadas pelo local onde elas estão. E ao invés de serem uma influência positiva, elas acabam sendo destruídas. Elas acabam se manchando e apodrecendo no meio do qual elas deveriam ser o diferencial. Peça a Deus que lhe dê forças para que você seja diferente num mundo onde quase todos são iguais. Peça a Deus para que lhe dê forças para que na cidade você seja uma referência espiritual. A Bíblia, então, vai nos advertindo e nos guiando por estes caminhos de advertência. Eu gosto de uma história que me lembra da necessidade da nossa preparação espiritual. Aconteceu na cidade de Pompeia, no ano 79 depois de Cristo. Pompeia era uma cidade rica, era uma cidade que tinha muitos negócios. E esta cidade, ela foi construída aos pés do vulcão Vesúvio. Nesta época, do ano 79, o vulcão Vesúvio começou a emitir sons que eram estranhos.
Esses sons não eram comuns e nem normais, mas as pessoas estavam muito envolvidas com os seus negócios, com os seus trabalhos, com as suas preocupações, com o seu dia a dia. E o vulcão continuava emitindo sons que eram advertências. E as pessoas não se perceberam, porque estavam preocupadas com outras coisas. Até então, que o vulcão erupcionou. Lavas gigantescas vieram sobre a cidade e destruiu completamente aquele lugar. Na arqueologia, foram achados vários corpos de pessoas que foram petrificados pelas lavas do vulcão. Pessoas que estavam tentando agarrar as suas posses. Pessoas que estavam vivendo as suas vidas, enquanto o vulcão estava dizendo, alguma coisa vai acontecer. Sabe que hoje, Deus está emitindo alguns sons para mim e para você. E são sons de advertência. Sons que estão antecipando para nós que alguma coisa está por acontecer. Estamos chegando nos eventos finais deste mundo. E nós seremos salvos por aquilo que nós somos e não por aquilo que nós temos. Aquilo que você é será o diferencial. Deus olha para cidades, envia mensagens para cidades, mas Deus também olha para cada habitante da cidade. Por isso Ele hoje bate a porta do seu coração e Ele espera uma entrega sincera, porque o que é que realmente vale a pena nesta vida? O que é que realmente tem valor, sentido e significado? Muitas pessoas estão iludidas, estão acomodadas, estão seguras naquilo que podem comprar ou naquilo que podem ter, mas elas se esquecem que todos nós um dia passaremos desta vida e não vamos levar nada do que temos hoje, senão o nosso caráter, senão as escolhas que nós fazemos. Por isso eu quero, nesse momento, conversar com você, sentar contigo aí na sua sala, para te fazer uma pergunta: como é que está a sua vida? Essas mensagens de advertência que Deus envia, também são mensagens de amor. Deus não apenas olha para essas cidades e diz que elas não serão reconstruídas por vingança, mas é por manifestação do seu amor. Porque se essas cidades fossem reconstruídas, as pessoas voltariam para as antigas práticas de pecado. E o que Deus quer é nos resgatar, é nos salvar. Só que Deus somente pode fazer isso na sua vida, se você se decidir. Se você der um passo de fé e se entregar completamente nas mãos dEle. Por isso eu te pergunto, por que você demora? Por que você tem deixado para depois uma decisão que deve ser tomada nesse momento? O juízo de Deus virá e a Nova Jerusalém está preparado para você. A mensagem que Deus tem na Nova Jerusalém é que lá não haverá dor, morte, maldade, miséria e cemitério. Você quer estar lá? Se é o seu desejo viver na Nova Jerusalém, ora comigo. Deus querido, Pai nosso, eu te agradeço muito pela mensagem que vem da Tua palavra, porque o Senhor nos adverte, porque o Senhor toca em nosso coração e nos prepara para termos a vida eterna. Por isso, Pai, eu entrego cada pessoa que ora comigo nas Tuas mãos, para que o Senhor levante o nosso rosto, nos dê a paz e cele a nossa salvação. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém.